Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 55. Bons estudos! O caminho do mundo entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra passou por um lugar como este aqui, a Bolsa de Valores. Como foi que isso aconteceu e como foi a crise do capitalismo entre as duas guerras são alguns dos temas desta teleaula. Nesta teleaula você vai ver como a prosperidade dos Estados Unidos após a Primeira Guerra esbarrou numa crise econômica que atingiu todo o mundo. Vai conhecer os problemas enfrentados pelas antigas potências europeias e ver o desenvolvimento da União Soviética. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um período de pouco mais de 20 anos, uma espécie de intervalo marcado por uma grande crise econômica, que junto com as crises políticas e sociais não resolvidas, funcionou como uma bomba relógio que foi estourar no final dos anos 30. Uma das causas foi o fracasso da Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra para manter a paz. E além de não resolver suas disputas políticas, após a Primeira Guerra, a Europa perdeu a condição de centro da economia mundial. Em 1918, termina a Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa estão praticamente arruinados. Mesmo os que saíram vencedores, como a Inglaterra e a França, têm que enfrentar enormes problemas devido ao estrago da guerra. A Europa tenta se reerguer e já não é o centro econômico do mundo. Esse centro agora está nos Estados Unidos, que vive um período de grande prosperidade. Os Estados Unidos saem da guerra como os maiores credores do mundo. Ao invés de se preocupar com o que acontecia na Europa, preferem manter uma posição de isolamento. Tinham entrado na era dos grandes negócios e otimismo. Otimismo, glamour. Olha, eu acho que o cinema americano agitava o mundo todo naquela época, né, Vicente? Ah, sem dúvida. E os americanos estavam vivendo isso tudo como se fosse uma festa, né? A indústria da agricultura estava produzindo muito bem, o nível de vida tinha subido. Aliás, foi nessa época que o Henry Ford inventou a linha de montagem e começou a produzir carros baratos que qualquer burguês podia comprar, entendeu? Além de tudo, ainda tinha o rádio tocando Charleston, dando o tom da festa, entendeu? Agora vem cá, quem é que financiava essa festa toda, hein? Bom, a indústria estava produzindo muito bem, a agricultura super produzindo. Tinha crédito fácil para quem quisesse crédito. Então estava uma beleza até que a festa acabou, né? Mas espera aí, por quê? Porque a produção da indústria americana e da agricultura cresceu tanto que eles não tinham mais como vender. Sem mercado, os preços dos produtos agrícolas caíram. A indústria baixou a produção e despediu empregados. E mais uma coisa, com o crédito bancário tão fácil e as empresas produzindo tanto, quase todo mundo resolveu participar dos lucros e investir na Bolsa de Valores. Ou melhor, especular na Bolsa. Você sabe o que é especulação na Bolsa? Especulação é você procurar comprar pelo preço menor, vender pelo preço maior. Especulação é quando o pessoal tenta ganhar dinheiro no comprar e fazer giro rápido, né? Isso é especular. Os americanos, nos anos 20, aproveitaram a expansão das empresas e o crédito fácil para tomar empréstimos e comprar ações, para revendê-las com lucro. O preço das ações na Bolsa Americana triplicou entre 1925 e 1929, mas era um valor irreal. Você sabe o que é uma ação valer acima do seu valor real? É uma ação que está sendo bem especulada no mercado, com grandes tendências de lucro, a empresa, de acordo com o seu balanço apresentado, tudo isso. A quebra. E foi o que aconteceu com a Bolsa de Nova York. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra. Em poucas horas, fortunas desaparecem. As ações perdem completamente o valor. Quase 10 mil bancos e 85 mil empresas vão à falência. Logo, a produção industrial cai 54%. Mais de 12 milhões de trabalhadores ficam desempregados.
Nós perdemos tudo. Como perdemos tudo, querido. Você trabalha numa indústria que até ontem estava vendendo sem parar. E nós temos dinheiro investido na Bolsa de Valores. O que aconteceu? A indústria faliu. E as ações da Bolsa viraram lixo. E o pior, nós vamos ter que pagar os empréstimos do banco que nós fizemos para comprar as ações da Bolsa. Calma, querido. Quem sabe a gente pode tentar ir para o campo e recomeçar. Campo o quê? Lá está pior do que aqui. Os preços de tudo que eles plantam baixaram. E está todo mundo perdendo as terras que deram em garantia aos empréstimos bancários. E agora? Nós vamos acabar na fila da sopa. Eu odeio sopa. Pelo jeito a coisa ficou feia, hein, Vicente? Olha lá. Mas não foi só lá não, viu? A crise foi no mundo inteiro. Dá pra imaginar, os Estados Unidos era o centro da economia mundial. Pois é, e aí o que aconteceu? Com a quebra da Bolsa, os negócios pararam para quem vendia matéria-prima. E quem exportava para os Estados Unidos perdeu o parceiro comercial. Resultado? Uma reação em cadeia. Falência, crise, desemprego acabou chegando na Europa, na América Latina, entendeu? Em 1932, a crise americana chega ao máximo. Nos últimos 4 anos, o salário tem uma redução de 60%. A produção industrial e agrícola tem queda vertiginosa. Então, é eleito o presidente Franklin Roosevelt. Roosevelt tem um plano para tirar os Estados Unidos da crise. O New Deal. New Deal era um plano para reativar a economia que Roosevelt começou a pôr em prática fechando os bancos em crise e reformulando o sistema bancário. Ele também implanta uma política monetária, redistribui terras, lança um programa de grandes obras públicas para absorver os desempregados, fixa salário mínimo e jornada de trabalho, legaliza sindicatos. Roosevelt, que era do Partido Democrata, foi reeleito 3 vezes. O New Deal funcionou e o país voltou a crescer. Mas o liberalismo econômico, quer dizer, da livre concorrência total, acabou. A política de Roosevelt significou a forte intervenção do Estado na economia. As atividades agrícola e industrial ficavam agora submetidas ao planejamento do governo. A quebra da Bolsa e as mudanças ocorridas na economia americana entre as décadas de 20 e 30 afetaram todo o mundo capitalista, inclusive os países periféricos como o Brasil. As exportações brasileiras praticamente pararam. O preço do café, nosso principal produto, despencou. E o governo chegou a queimar milhões de sacas de café para tentar segurar a queda do preço. A crise também atingiu em cheio antigas potências, como a Inglaterra. O Império Britânico começava a ruir e, para evitar sua perda total, criou-se o Commonwealth, a Comunidade Britânica de Nações. Assim, os países integrantes mantiveram vínculos econômicos e culturais com a metrópole. A França, além de permanente crise econômica, adotou uma política defensiva e construiu a linha Maginot, um sistema de fortificação na sua fronteira com a Alemanha. A França e a Inglaterra eram 2 democracias liberais europeias que sofreram com a crise de 29, como todo mundo capitalista, mas a situação do mundo comunista era outra. Em 1922 é criada a União Soviética. Em 1923 é promulgada a Constituição Soviética. A União Soviética é uma federação de repúblicas socialistas. E a nova Constituição implanta o regime do Partido Único, o comunista. Lembra que a gente viu o começo dessa história? Como a gente viu, foi a vitória dos bolcheviques na Revolução da Rússia que trouxe o comunismo ao poder. Liderados por Lenin, eles transformaram o antigo Império Russo na União Soviética. Com a morte de Lenin, em 1924, Joseph Stalin assume o poder e aí permanece durante quase 30 anos. Nesse período, a União Soviética torna-se a 2ª maior potência do mundo. Agora que não existem mais propriedades privadas e que formamos cooperativas, o trabalho melhorou bastante, hein? As terras são coletivas e a gente está aumentando a produção. E você sabia que a indústria pesada já está bem desenvolvida? A nossa indústria e também o nosso nível de vida melhoraram. Agora que toda a população já tem assistência, educação,
O nível de vida melhorou bastante, hein? E quem não concordar com isso é bom falar baixo, porque se o Stalin ouvir... Ô, Vicente, me diz uma coisa, não foi o Stalin que promoveu uma das mais brutais ditaduras do século XX? Ah, sem dúvida, viu? Ele desenvolveu muito a economia soviética, mas para isso ele matou milhares de pessoas. Para coletivizar a agricultura, por exemplo, ele perseguiu, matou e tomou as terras dos pequenos e médios proprietários, os kulaks. Suprimiu da Constituição os aspectos democráticos e eliminou toda a oposição, realizando expurgos no partido e no governo. Expurgos e execuções, não é, Vicente? Exatamente. Inclusive crimes que depois que Stalin morreu, foram denunciados dentro da própria União Soviética. Bom, e como não se podia fazer oposição, né? Podia, mas quem fizesse era eliminado, né? E o Stalin ainda tirou da Constituição o direito de voto universal e acabou com a separação dos poderes. Os métodos brutais de Stalin só ficaram conhecidos depois que ele morreu, em 1953. No período entre guerras, a consolidação da Revolução na União Soviética a tornou o centro da expansão do marxismo para o resto do mundo. Partidos de esquerda receberam apoio e sustentação soviética, mas a direita totalitária avançou em muitos países. E agora, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa ficou arruinada e o centro econômico do mundo passou a ser os Estados Unidos. Viu que a superprodução, a expansão de crédito e a especulação financeira provocaram a crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York e que o presidente Roosevelt enfrentou a crise com um plano de recuperação chamado New Deal. Acompanhou como a crise econômica teve influência em todo o mundo capitalista e os problemas enfrentados pelas democracias liberais europeias, como Inglaterra e França. E viu que o comunismo foi consolidado na União Soviética, que desenvolveu sua economia e implantou um regime ditatorial sob o comando de Stalin. A crise econômica mundial que estourou em 1929 mudou a face do capitalismo. A partir de então, a intervenção do Estado na economia substituiu o capitalismo liberal. Na Europa, a crise econômica preparou o terreno para o surgimento dos regimes totalitários, que é o que a gente vai ver na próxima teleaula. Até lá!